Salve pessoal, mais um Saia da Rotina na área e esse episódio de hoje começa com uma pergunta e uma revelação. Primeiro, que eu sou fã da obra do Tolkien e segundo, que eu quero saber quem lembra dessa cena aqui do Senhor dos Anéis. Vai lá, tá numa saga com o Gandalf, acende o farol e segundo o livro eles são 7, não é só aquele ali não, até dá pra perceber, né? Uma espécie de rede de faróis, quando um era aceso, o outro via, o farol era aceso ali também e assim sucessivamente até que a mensagem de alerta fosse repassada. Agora, se você acha que isso é só obra da cabeça do Tolkien, tá muito enganado. Aqui nessa região onde a gente está em Portugal tem muitos castelos e uma história bem parecida nesse sentido. Ficou curioso? Então roda a vinheta e confere nesse Saia da Rotina. Você que já assistiu os episódios anteriores e já se inscreveu aqui no Saia da Rotina deve ter percebido que a gente está dando uma geral aqui pela região da Serra da Estrela, né? E o nosso ponto de partida é a Covilhã. Daqui onde eu tô até a fronteira com a Espanha são menos de 60 quilômetros. Agora, se hoje a gente acha isso ótimo, teve uma época em que não era tão bom assim, era motivo de preocupação. Solta a trilha de mistério, você vai entender um pouco dessa relação dos castelos dessa região com essa parada aí do Senhor dos Anéis. Estamos em Sortelha, a mais de 300 quilômetros de Lisboa. Quando uma tocha era acesa no alto dessa torre, imediatamente toda a fronteira entre Portugal e Espanha se iluminava. Uma lógica de criar um sistema integrado em que um castelo conseguia ver um outro castelo e assim sucessivamente, para tentar perceber se alguma tropa invasora estava iminente de atacar. Em 1139, Dom Afonso Henriques declarou a independência do condado portucalense, dando início à ruptura definitiva com as soberanias de León e Castilha. 15 castelos ao longo da região conhecida como Raia, que divide os dois países ibéricos, foram construídos para guardar a mais antiga fronteira da Europa. Erguidos em lugares altos e estrategicamente pensados, até hoje mantêm muralhas fortes o suficiente para impressionar qualquer visitante. Óbvio que nem todos resistiram devidamente à força do tempo, mas muitos são bem legais e estão abertos para visitação. Sortelha, por exemplo, que eu já mostrei a torre, fica a 30 quilômetros da Covilhã e é muito legal. Não só pelo castelo, que tem entrada gratuita e algumas histórias aí bem curiosas, mas também pela cidade em si e pelos arredores. Dá uma olhada, fica dentro de uma muralha que você pode andar por cima e as casas, elas são todas em pedra. É como voltar mesmo no tempo. Outro exemplo é o Castelo de Belmonte, que foi construído no século XIII e lá nasceu Pedro Álvares Cabral. São só 22 quilômetros da Covilhã e a entrada no castelo custa 2 euros. Aliás, se eu puder dar uma dica, é ir primeiro a Belmonte e depois a Sortelha, no mesmo dia. Sai de manhã da Covilhã, volta à tardinha, pode conhecer tudo sem correria e num trajeto bem curto. Como quase tudo aqui na região, a melhor maneira é ir de carro. Na descrição aí do vídeo tem o link dos preços também para os museus da cidade e os dias de visitação. Ainda em Belmonte eu tenho uma outra sugestão que não entra nessa parada aí dos castelos, mas porque é muito mais antiga. É uma torre no alto de uma colina, um pouco afastada da cidade e que se chama Centum Celas. Ela foi construída pelos romanos na época do Império e até hoje ninguém sabe exatamente para que é que ela servia. Se era um espaço militar, se era um templo religioso, mas de fato o lugar é um mistério só e a entrada é de graça também.
Se só com essa provinha você já curtiu, eu tenho para dizer que existem muitos outros lugares bem legais para mostrar. Trancoso, Marialva, nossa, Almeida, enfim, Monsanto, onde eu provei o licor de merda. A prova do licor de merda. Saúde! Enfim, muita coisa legal. E eu prometo que eu vou fazer uma série só sobre isso. Pra quem sabe, fazer com que você venha pra cá, conhecer a Serra da Estrela e também as belezas do entorno e da fronteira com a Espanha.